E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Pessoal, gravando esse vídeo para fazer alguns comentários, além daqueles que eu já disponibilizei para vocês por escrito, sobre a nossa prova de exame. Muita gente se superou, né? Conseguiu tirar uma nota bem melhor do que no primeiro e no segundo bimestre, né? Percebi que a grande parte se dedicou, estudou, né? Mas também vi que alguns nem sequer leram os comentários que eu disponibilizei da prova do segundo bimestre, né? E para quem leu, deu para perceber quem foi que leu e estudou com base nela, com base no gabarito comentado anterior, se deu bem, porque eu repeti algumas coisas, né? Questão sobre o princípio da insignificância, eu gravei um vídeo anterior de revisão comentando detalhadamente a posição do STF, do STJ. Então, não era para errar esse tipo de questão, tá? Falta de atenção, revisão, né? O conhecimento ele precisa ser a todo momento cultivado, né? Quanto tempo eu dou aula de direito penal, estudo direito penal, pô, bastante tempo, né? E todo dia, toda aula, toda vez que eu vou falar sobre um tema, eu reviso, leio o material, né? Faço uma leitura do código, busco um livro, né? Faço meu resumo, né? Porque só assim você vai consolidando o conhecimento. Não adianta pegar no dia da noite para o dia, você não vai conseguir internalizar esses conceitos fundamentais. Então, eu vou, nesse breve vídeo, tá, fazer alguns comentários, além daqueles que eu já coloquei por escrito, que servem de revisão para nossa provinha de segunda época, tá? Para os que ainda não conseguiram tirar a nota mínima, né, pessoal? E é possível. Vocês viram que a prova não foi nada difícil, nada de outro mundo, né? Casos práticos que eu adaptei, inclusive de questões da OAB, né, de concursos, tal, né? Com base estritamente naquilo que a gente estudou, e eu ainda fui gente boa porque só cobrei crimes contra a administração pública, né? Nem cobrei crimes contra a administração da justiça, tá bom? Então, revisem crimes contra a administração pública. É fundamental. Nessa segunda época, eu vou apenas cobrar ainda os crimes contra a administração pública. Então, sim, é uma chance que você tem agora de dar um fôlego, né? Nesse domingo, segunda, terça, quarta, né? Pega o livro e vai revisar, né? Não vai perder o semestre por causa, né, de algumas horas de estudo que você consegue, com certeza, né, lendo lá o livro, aquele material que eu passei para você, mas não só aquele material guia de estudos, é um guia, não é algo que é suficiente por si só. Tem as aulas, né, para quem foi, anotou tudo, e tem livro, né, qualquer livro que você pegar de direito penal, mais, né, o livro mais, né, mequetrefe que você pegar de direito penal, você consegue responder essas perguntas da prova, tá? Não tem nada, assim, de absurdo, de teorias, tá, megalomaníacas, tá bom? Você tem que saber o básico. O que eu quero que você saia da matéria é sabendo o básico, porque se você não souber o básico, aí, infelizmente, você vai ter que cursar novamente direito penal comigo. Não é o que eu quero, né? Até quero estar na presença de você, mas nas próximas matérias, tá? Mas então se dedique, tá? Eu não vou ter prazer algum, tá? De ver algum colega sendo reprovado, mas agora a bola tá com vocês. Façam a parte de vocês, que do lado de cá eu estou ajudando o máximo que eu posso, né? Sendo bem generoso nas correções, mas é preciso que vocês deem esse gás total agora nesta última chance, tá bom, pessoal? Dito isso, vamos então comentar aqui brevemente. Primeira questão. João, auditor fiscal da Receita, né, foi lá e praticou 3 delitos. No primeiro estabelecimento, João praticou crime de concussão, porque ele exigiu, tá aqui, ó, verbo nuclear, você vai sempre na conduta nuclear. Ele exigiu R$ 1.000 do proprietário, né? Porque ele não estava emitindo nota fiscal. Então, ele exigiu R$ 1.000 em razão da função. Ó, estou vendo que você não está emitindo nota fiscal, eu deveria interditar o estabelecimento, tal, ou multar.
mas eu não faço isso, mas me paga aqui, senão eu vou fechar. Na verdade, ele nem poderia interditar, né? Ele poderia, no máximo, multar. Interdição é algo que extrapola as suas funções, tá bom? Beleza, então, constrangeu, tá? Exigir é constranger, é ameaçar, tá? Em razão da função, beleza? Depois, o milzinho, né? Vulgo milzinho, lá no estabelecimento, no segundo estabelecimento, ele pediu na padaria, né? Foi lá, pediu o quê? Um pão? Não, né? Ele pediu o quê? Milzinho aqui para deixar de lavrar um auto de infração, porque não foi cumprido o que a gente chama no direito tributário de obrigação acessória. Além de pagar o tributo, você tem que manter os cadastros atualizados, os livros contábeis ali disponíveis para consulta, tá? Não é? Mesmo que você seja isento de imposto de renda, você tem que declarar, você tem que preencher uma declaração dizendo que é isento, sob pena de multa, tá? Isso é a obrigação acessória, que não é pagamento de dinheiro, mas é a prestação de uma informação, tá bom? E por fim, no terceiro estabelecimento, o milzinho deixou de fiscalizar as irregularidades fiscais, porque ele viu que o pet shop era do amigão do peito dele, o Tício, né? Ou seja, prevaricação. Prevaricar é o quê? Retardar, deixar de cumprir dever de ofício, né? Para satisfazer interesse pessoal, um sentimento pessoal. No caso aqui, a amizade, a questão era bem clara, né? Amizade, a coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, é verdade. Agora, né, não é para você deixar de cumprir as suas obrigações enquanto servidor público, porque você é pago para servir o povo e não para se servir do povo, né? Você não pode utilizar este subterfúgio, né, este pretexto para deixar de cumprir a tua obrigação. E aqui, tá, pessoal, um detalhe, aproveitando para revisar. Prevaricação é quando o funcionário, por conta própria, como dizia a questão aqui, né, por conta própria, deixa de cumprir a sua função para satisfazer o interesse pessoal, para agradar alguém. Tá? Agora, quando ele faz isso para agradar alguém, mas a pedido do terceiro, do beneficiado, o beneficiário diz, pô, amigão, pô, a gente estudou no mesmo colégio, quebra o meu galho aí, não sei, pô, isso é corrupção passiva, privilegiada. Tá? Então, corrupção passiva privilegiada, o beneficiado pede, o terceiro pede, tá? Mas sem propina, pede por amizade. Tá? Já na prevaricação, não. O próprio funcionário público, sem que ninguém peça, por conta própria, tem uma atitude, tá? De descumprimento do seu dever funcional para satisfazer o interesse pessoal, para agradar alguém. Tá bom? Segunda questão, pessoal. Então, revise a diferença entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada. Lembrando que o tipo privilegiado, diferente do qualificado, privilegiado, é aquele que prevê uma pena menor, tá? Uma pena mínima, uma pena máxima menor, diferente e mais baixa. No qualificado, prevê uma pena máxima, uma pena mínima maior, diferente e maior, mais elevado. Tá bom? Aqui, privilegiado, porque prevê uma pena mínima menor, né? Em relação à corrupção passiva comum, tá bom? Beleza, pessoal, segunda questão. Então, quanto a essa aqui, eu acho que sim, praticamente todo mundo, ou quase todo mundo, acertou essa primeira questão, salvo um ou outro que confundiu com corrupção passiva privilegiada. Então, essa, tranquilo, maravilha. A segunda questão aí já começou a complicar, né? Realmente tinha aqui um detalhezinho que eu queria saber se vocês estavam lendo a doutrina. Peculato impróprio é a mesma coisa de peculato furto. Então, muita gente colocou, a denúncia está correta? Não, está errada, porque foi peculato furto. Não, mas peculato impróprio é sinônimo de peculato furto, tá, pessoal? Impróprio por quê? Porque aqui o funcionário não tem a coisa sob a sua guarda, mas ele se vale da qualidade de funcionário público para obter, para subtrair, melhor dizendo, um bem público ou um bem privado sob a guarda do poder público. Tá bom? E, pessoal, não vamos confundir, coloquei essa questão de propósito. Aqui fala impróprio, mas o termo impróprio pode ser usado em diferentes sentidos. Você tem um crime comum, não é? Você tem um crime comum e um crime próprio ou especial. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Homicídio, qualquer pessoa pode matar alguém. Furto, qualquer pessoa pode furtar um bem. Agora, crime próprio ou especial, é aquele que exige uma qualidade específica, uma característica diferente,
tá? Do sujeito ativo ou passivo. Por exemplo, autoaborto, só quem pode praticar é mulher. Né? Eu, homem, não posso praticar autoaborto em mim mesmo. Né? Então, sujeito ativo, né? Vai ser a própria mulher. Né? Aqui o peculato tem que ser funcionário público, salvo o artigo 30, né? Que a gente sabe, se eu pratico um crime de peculato, sendo funcionário público, vou subtrair, né, a água mineral da repartição, vou subtrair o marca-texto da repartição. E para isso, eu peço a ajuda, o auxílio, a participação de um terceiro extraneus, o terceiro estranho, tá bom? Neste caso, e ele, o terceiro, sabe, tem consciência de que eu sou funcionário público, o elemento cognitivo do dolo é vontade e consciência. Então, não basta ter vontade de subtrair o marca-texto. Eu tenho que conhecer o fato, tenho que conhecer as condições do fato, da ação. Tenho que saber que aquela pessoa que está me chamando para praticar o delito também é funcionário público. Porque se eu não tiver este conhecimento, eu estarei a praticar o delito de furto, não de peculato furto. Neste caso, comunica-se, né? A condição de funcionário público, que é uma condição pessoal. Condição pessoal é aquela que é um atributo de determinada pessoa, tá? É uma qualidade de determinada pessoa, uma característica de determinada pessoa. Aquela pessoa tem uma condição pessoal. Qual é a condição pessoal dela? Ser funcionário público, por exemplo, tá? Ser médico, ser mulher, tá? No caso do aborto, por exemplo, tá bom? Então, neste caso, a qualidade de funcionário público é uma condição, uma característica pessoal que se comunica a terceiros, ao extraneus, ao estranho, ao particular. Extraneus quer dizer o externo, o estranho, aquele que não é funcionário público. Desde que ele tenha consciência de que o outro é funcionário público, todo mundo pratica o mesmo crime. Aqui se aplica a chamada teoria unitária ou monista, prevista no artigo 29, que diz o seguinte: todo mundo que concorre para a prática do mesmo fato pratica o mesmo crime. Todo mundo que se une para praticar uma mesma ação irá ser responsabilizado pelo mesmo delito. Esta é a regra. Esta é a chamada teoria unitária humanista. Seria tão bom vocês colocarem isso na prova, porque eu quero que vocês aqui na justificativa coloquem tudo que vocês sabem, não é? Não seja um básico, não, é concussão conforme artigo tal. Não, eu quero que vocês digam concussão, porque o bem jurídico é esse, quanto a consumação é formal ou material ou de mera conduta, tá? É unissubjetivo, é plurissubjetivo, é um crime comum, é um crime especial ou próprio, é um crime simples, aquele que tutela só um bem jurídico, ou não é um crime complexo, é aquele que tutela mais de um bem jurídico. Você tem que demonstrar conhecimento, você tem que desenvolver o teu raciocínio jurídico. Esse é o momento de desenvolver o raciocínio jurídico, porque na prova, no concurso, na UAB, é isso que vai te diferenciar dos demais. Todo mundo vai fazer a prova, todo mundo vai ter o diploma. Tá? Mas o que vai te diferenciar dos demais? É demonstrar conhecimento jurídico. E veja que aqui eu não estou exigindo, e a maioria das provas nem vai exigir um conhecimento jurídico muito elevado, de mestrado, de doutorado, de teorias, né, malucas, não. O básico, pessoal, é o feijão com arroz. E é isso que eu quero que vocês saibam. É isso que vocês precisam conhecer. O básico de cada matéria. Porque se você souber o básico, você já vai estar na frente de muita gente. Acredite em mim. Bom, aí depois, né? Depois ali da graduação, você vai fazer uma especialização, uma pós. Aí sim, aí você vai, né? Vai dar um upgrade, né? Vou fazer uma atualização do sistema operacional mental e aí vai incorporar outras teorias, tá bom? Beleza. A reparação do pessoal. Essa aqui eu repeti a mesma questão. Não era para errar isso aqui de jeito nenhum. Só que eu vi que alguns ainda não entenderam a explicação, nem acho que da prova anterior. Por que na prova anterior não cabia benefício da redução da pena? Porque lá eu disse que era até que era o marco temporal era o trânsito em julgado. Aqui eu não falei de marco temporal nenhum. Aqui era uma questão aberta para você explicar e dizer o seguinte, ó, não cabe a extinção da punibilidade do 312, parágrafo 3º, porque se trata de peculato doloso. E a extinção da punibilidade pela reparação do dano antes do trânsito em julgado ou diminuição da pena após o trânsito em julgado é apenas para o peculato culposo. Beleza. Muita gente colocou isso. Considerei meio ponto.
Agora, tinha que ir a mais. Você já tinha o gabarito da prova anterior, era só ter lido, né? Então, veja, aqui poderia se encaber, aí você explicaria, ó, se houvesse a reparação do dano antes do processo, ou seja, antes do início do recebimento da denúncia, né? Você tem a denúncia, pessoal, a gente vai estudar processo penal semestre que vem, é a petição inicial do processo penal, que é protocolada pelo promotor de justiça. O promotor protocolou e o juiz diz, beleza, essa petição inicial, esta denúncia preenche os requisitos mínimos do Código de Processo Penal, tem a qualificação do acusado, tem a descrição detalhada dos fatos, tem a classificação jurídica do crime, tem o rol de testemunhas, beleza. Receba a denúncia, cite-se o acusado. A partir desse momento não cabe mais arrependimento posterior. Mas o promotor ofereceu a denúncia. O juiz ainda não analisou, então beleza, ainda cabe arrependimento posterior. Porque o código diz, né? O código vai tratar justamente dessa diferenciação entre recebimento, tá, e arrependimento, tá bom? Beleza. Fala aqui, ó, até o recebimento da denúncia ou queixa, tá? Não é um mero oferecimento, tá? O recebimento. Quem oferece é o promotor, quem recebe é o juiz. Receber no processo penal quer dizer avaliar as condições mínimas de viabilidade da ação penal, ou seja, é saber se aquela petição é apta ou inepta. Vocês já devem ter estudado isso no processo civil, né? Petição inepta é aquela que não preenche os requisitos mínimos de viabilidade, não tem endereçamento, não tem qualificação das partes, não tem fundamento jurídico, não tem pedido, não tem valor da causa, né? Beleza? Muito bem. Era para explicar. E se fosse depois da denúncia, depois do oferecimento e recebimento da denúncia, ou seja, durante o processo, mas antes da sentença de primeira instância, ainda caberia atenuante do 65.3b, reparação do dano. Ok? Beleza. Mesmo isso aqui copiado da prova anterior, também não podia errar. Unissubjetivo. Agora essa aqui, acho que quase 90% errou. Acho que teve uns 2 que acertaram. Muita gente confundiu isso aqui. Caiu na pegadinha, né? Crime unissubjetivo é aquele em que a redação do tipo penal exige apenas a sua prática, a sua execução por uma única pessoa. Também chamado de concurso eventual. Crime plurissubjetivo é aquele cuja redação, você lê o tipo penal e diz, opa, aqui precisa de 2, 3, 4 pessoas. Exemplo, a gente viu, bimestre anterior, associação criminosa. Associarem-se 2 ou mais pessoas. Uma pessoa pode se associar consigo mesmo, melhor dizendo, né? Associarem-se mais de 2, né? 3 pessoas ou mais, né? Associarem-se 2 seria o crime de associação para o tráfico. Então, por exemplo, associação para o tráfico. Eu e outra pessoa, a gente se reúne para vender droga. Opa, né? E aí, essas 2 pessoas aí vão responder por associação criminosa. Eu posso me associar comigo mesmo? Não, não tem sentido. Agora, 3 pessoas se associam de forma estável e permanente para praticar assaltos nas farmácias de Paranaguá. Beleza? Associação criminosa. Organização criminosa, 4 pessoas de forma estruturada e ordenada, divisão de tarefas, tá? Se reúnem para praticar diversos crimes contra a administração pública. Beleza? Ok? Crime plurissubjetivo é aquele cuja redação do tipo penal exige, tá, a sua execução por mais de uma pessoa. No caso aqui não, peculato, basta uma pessoa. Basta uma pessoa. Ah, mas no caso tinha 2. Pois é, por isso que também é chamado de crime de concurso eventual, porque a existência de 2 ou mais pessoas não é um requisito do tipo penal, tá? Não é essencial para a execução do tipo penal, beleza? É algo esporádico, eventual, que pode ou não acontecer, diferente do plurissubjetivo, que também é chamado de crime de concurso necessário. Por que concurso necessário? Porque ou tem 2 pessoas ou não tem associação para o tráfico, ou tem 3 pessoas ou não tem associação criminosa, ou tem 4 pessoas ou não tem organização criminosa. Percebem a diferença? Beleza? Revisem isso também. Terceira questão. Não tinha crime nenhum aqui. O Gustavo foi conversar baixinho com a mulher dele, era cogitação, nem ele sabia se queria praticar o crime. Percebe? Gostei, muita gente aqui, né, falou, não, o Gustavo nem sequer
ultrapassou a fase da cogitação. Lembre das 5 fases do crime. Muito boa essa questão, caiu na UAB, sabia? Segunda fase da UAB. Isso aqui, veja, nada de, assim, difícil, né? Uma questão de interpretação de texto e saber, claro, se o candidato conhece o mínimo do direito penal. Intercrimes. Intercrimes é o básico. Isso vocês sabem, todo mundo sabe. É uma questão mesmo de, aqui, interpretação de texto, concentração, tá? Cogitar, a gente já falou isso 1000 vezes, né? Cogitação, pensar, beleza, eu pratico ou não pratico o crime? Ele estava nessa fase ainda. Mas professor, ele falou. Tá, mas pensamento, você pode falar, pensar alto ou não. Poxa, eu estou pensando em oferecer propina por esse policial. Será que eu ofereço ou não ofereço? Percebe? Ele nem planejando tá, porque planejando seria, ó, meu amor, eu vou oferecer propina para esse policial. Quanto eu ofereço? Aí já seria planejamento, né? Quanto eu ofereço? Aí eu já tô, opa, será que eu ofereço 50 ou 100? Será que ele aceita 50? Aí já seria atos preparatórios, que também, em regra, não é punível. Artigo 31, tinha que citar o artigo 31 do Código Penal. Seria justificativa legal. Sempre você tem que buscar o fundamento legal, pessoal. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter, mas em regra vai ter. Em provas, especialmente o OAB, tem sempre que citar o fundamento legal, qualquer que seja a matéria, direito do trabalho, civil, processo, não interessa. Sempre tem que citar o dispositivo legal que dá base, tá? Muito bem, ou a súmula, né? Como é o caso da letra B aqui, tá? Então, é fato atípico, por quê? Porque ele não ultrapassou a primeira fase do intercrimes, qual seja cogitação. Cogitação, preparação, que é a organização do crime, o planejamento do crime, escolher quem vai ser a vítima, qual vai ser a forma de execução do delito, o local do crime, o horário do crime, o objeto, o que vai ser, por exemplo, subtraído, ou quanto vai ser oferecido de propina nesse caso, tá bom? Isso é o planejamento. É como planejar estudos. Eu quero tirar 10 na prova de segunda época. O que é que eu tenho que fazer? Vou desligar meu celular, tá? Vou me isolar do mundo, tá? Vou mandar todo mundo, não é? De forma bastante educada, não me perturbar. Vou sentar na minha mesinha, na minha cadeira, ou vou no parque, ou no aeroparque, vou levar meu livro, vou lá ficar estudando, vou pegar lá Direito Penal, Kleber Masson, Rogério Greco, Capês, Busato, tanto faz. Eu antes era muito mais exigente, hein? Nem não quero saber como que eu era quando eu comecei a dar aula, tá? Era muito cri-cri. Hoje eu sou bem tranquilo. Veja, qualquer livro, vai na biblioteca virtual aí. Eu já mandei, né, um texto no início do semestre passado sobre classificações dos crimes também, tá? Vou mandar agora um novo texto para quem até hoje não pegou um texto para ler sobre crimes contra a administração pública. Eu vou colocar agora mais um PDF aqui para vocês revisarem, tá? Se vocês lerem, pessoal, tá? E revisar, vocês foram na aula, assistiram, anotaram, já estudaram um pouco. Se vocês agora revisarem um materialzinho legal sobre crimes contra a administração pública, não tem como, tá? Vocês vão tirar uma nota maravilhosa, porque a melhor forma de você saber de avaliar se alguém sabe alguma coisa é aplicando teoria na prática. Você só sabe para que serve este marca-texto se você souber usá-lo. Ah, beleza, eu sei o que é um marca-texto. Um pincel que tem uma tinta que daí você passa. Então, você sabe pegar ele com a mãozinha e grifar lá o texto? Sei. Então, beleza. Então, você sabe usar o marca-texto. Isso é a filosofia da linguagem de Wittgenstein, né? Para saber qual é o uso da palavra, aplique-a. O uso da palavra, melhor dizendo, o sentido da palavra está no seu uso, está na aplicação. Eu só posso dizer que sei direito penal, eu só posso dizer que sei o que é arrependimento posterior, se eu souber pegar esse conceito lá do artigo 16 e aplicar num caso concreto. Senão, eu não sei. Sei arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal. A pessoa que repara o dano até o recebimento da denúncia. Tá, beleza. Agora eu te dou um caso concreto. Aplica aí. Não, mas peraí, eu não sei de... então você não sabe, meu. Agora, até lembrando, né? Muita gente colocou arrependimento posterior, exige que a reparação do dano seja voluntária. Façam essa diferença, é importante saber essa distinção. Uma coisa é arrependimento voluntário,
outra coisa é arrependimento espontâneo. Qual a diferença de arrependimento espontâneo para voluntário? A lei não exige seja ele espontâneo. Espontâneo, pessoal, é quando a ideia surge do próprio sujeito. Eu vou colocar uma questão dessas aí. Vou dizer, fulano reparou o dano a pedido do seu pai, que falou, vá lá, filho, repara esse dano, já resolve isso aí, pelo menos reduz tua pena. Ele falou, pô, pai, sabe que você tem razão? Vou lá. Seria arrependimento posterior? Seria. Por que seria? Porque basta que o arrependimento seja voluntário. O que é voluntário? Voluntariedade da ação, meus amigos, significa ausência de coação. Fazer por vontade livre. Tá? Arrependimento posterior exige meramente a voluntariedade. O que é voluntariedade? É fazer algo, né, por conta, por vontade própria, ainda que seguindo o conselho de alguém. Então, veja, conduta espontânea, tá? Está passando uma pessoa no meio da rua pedindo uma esmola, tá? Você vai lá e ele te pede. Porque ele te pede, você vai lá e sem que ninguém te pressione, sem nenhuma coação, você vai lá e dá, tá, toma aqui R$2. Beleza. Isso é o quê? Isso é uma doação voluntária. Não é espontânea. Se o cara pediu, não é espontânea, porque você não teve a iniciativa. Você atendeu um pedido dele. Ele pediu, você atendeu por vontade. Beleza. Por vontade própria, né? De forma voluntária, sem coação, sem constrangimento, de forma livre. Então, voluntariedade significa liberdade. Ausência de coação, ausência de constrangimento. Beleza? Agora, espontaneidade é você tomar a iniciativa, agir por conta própria, agir sem que ninguém... É ter o quê? Proatividade. O cara que é proativo, que não espera o chefe mandar, ele vai lá e faz. Não precisa disso no direito penal. Basta que seja voluntário, sem coação, né? Que nem a nossa prova. Estou dizendo, pessoal, estudem, né? Estudem, senão vocês vão, né, rodar e vão ter que fazer a matéria de novo. Isso seria o quê? Seria uma ação voluntária ou uma ação espontânea, né? Espontânea se você vai lá e estuda por conta própria, sem que ninguém precise dizer, sem que que o teu pai diga, pô, vai lá e estuda, cara, né? Isso seria espontâneo. E a voluntária? É sem coação, tipo essa aqui, né, pessoal? Estudem, senão vocês vão rodar, né? Pô, sem coação nenhuma, né? Sem nenhuma pressão, sem nenhum constrangimento. Então, voluntariamente, por livre e espontânea pressão, livre escolha, sem nenhum constrangimento. E legal, porque esse constrangimento que pode ser feito aqui é constrangimento legal, que é permitido pela lei, né? O que é vedado é o constrangimento ilegal, né? Pessoal, estudem, senão vou colocar vocês num pau de arara. Aí, beleza. Seria um constrangimento ilegal. Tá bom, pessoal? Entendido, então? No arrependimento posterior, exige-se a reparação do dano antes do início do processo, ou seja, antes do recebimento da denúncia, da petição inicial. Tá? E exige-se apenas que ela seja voluntária. Não se exige seja ela espontânea. Voluntária, ausência de coação, livre, por livre opção e escolha do sujeito, ainda que a ideia não tenha partido da cabeça dele, ainda que ele tenha sido induzido por terceiros a reparar o dano. E, por fim, ainda sobre arrependimento posterior, como se trata de uma causa de diminuição de pena, porque prevê a redução 1 a 2/3, é como se fosse uma tentativa, porque reduz na mesma quantidade. Uma causa de redução da pena, uma minorante, adoraria que vocês escrevessem isso. Aplica-se sim, aplica-se o arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal, cuja natureza jurídica de minorante ou causa de diminuição da pena, aplicável na terceira fase de dosimetria ou de individualização da pena, tá? E que exija apenas e tão somente a voluntariedade, ou seja, a ausência de coação, a liberdade de ação, e não a espontaneidade, ou seja, a iniciativa do próprio sujeito, tá bom? E mais, por ser uma causa de diminuição objetiva, sendo reparado o dano por um terceiro, pelo pai do cara, do acusado, ainda assim ele vai ter jus à diminuição da pena. Porque o que o Código Penal exige é reparar o dano. Beleza, você tá? Aqui o cara
subtraiu, né, computadores, né, peculato furto, subtração. Ele reparou o dano dos computadores. O pai dele reparou o dano. Beleza. O que importa é que o dano, o bem público foi reparado, tal. Ele vai ter direito a uma isenção de pena? Não. Não. Ele vai ter direito a uma redução de pena? Vai ter uma redução de pena, sim. Mesmo que não tenha sido ele o responsável pelo pagamento. Porque se trata de uma causa de diminuição objetiva. O que se exige é reparar o dano. Reparar o dano, beleza. Não importa quem reparou o dano. Tá bom? Então, se tem duas pessoas, tá? Uma repara o dano e a outra não repara, vai se aplicar a causa de diminuição para os dois. Agora, aquele que reparou o dano, na hora da aplicação da pena, vai ter direito ao máximo 2/3. Aquele que não reparou o dano vai ser beneficiado também, porque é uma causa objetiva. Mas vai ter uma diminuição menor, 1/3. Por isso que o Código Penal prevê uma diferença de fração. 2/3 o máximo, 1/3 o mínimo. Aquele que foi lá e reparou diretamente, 2/3. Aquele que se aproveitou do outro que reparou o dano, vai ter direito também, mas em menor proporção. Tá bom? Beleza. Pessoal, fechando aqui, letra B, não se aplica. Questão repetida dos simulados que a gente fez anteriormente, tá? Súmula 599. Não se aplica o princípio da insignificância. Primeiro, porque tem previsão na súmula do STJ, mas isso não é explicação. Ah, porque a súmula... Tá, mas qual é o fundamento da súmula? Porque o bem jurídico, aqui o fundamento é esse. O bem jurídico não é apenas o patrimônio, mas a moralidade administrativa. Cobrei isso na prova anterior. Acredite, o que é a moralidade administrativa? É a probidade no trato da coisa pública, a honestidade na condução, tá? Da administração pública, que se materializa, tá? Na credibilidade, na boa imagem, na boa reputação da instituição pública perante a sociedade, perante a coletividade. Essa era a resposta ideal, tá? Não conforme súmula 599, porque não é apenas R$10. Interessa que não é apenas o patrimônio. Se fosse furto, se aplicaria, mas peculato, furto ou corrupção, o que quer que seja, tá? Não se aplica, tá? Porque, neste caso, incide princípio, a súmula 599 do STJ, e o bem jurídico tutelado aqui não é meramente... Aqui se trata de um crime complexo, você nem poderia falar isso, né? Trata-se de crime, eu não pus na resposta, mas seria eu adoraria ler, né? Não se aplica, porque trata-se de crime complexo que tutela dois bens jurídicos, patrimônio de um lado, patrimônio público de um lado, e o prestígio da administração pública, a credibilidade da administração pública perante a sociedade de outro, de modo que nos termos da súmula 599 do STJ, não é? O princípio da insignificância, também que exclui a tipicidade material, meu Deus, aí se eu lesse isso, eu daria 10, nem leria as outras questões, né? Que exclui a tipicidade material. O que é tipicidade material? É o grau de ofensa ao bem jurídico, o grau de violação, né? Do bem jurídico, o grau de lesividade ao bem jurídico é muito alto. O princípio da a tipicidade material, a tipicidade formal é a mera violação da letra da lei. A tipicidade material, matéria, né, é você medir a intensidade da lesão ao bem jurídico, o grau de violação do bem jurídico. E nesse caso, o grau de violação é grave, é elevado, o grau é grave, né? O grau de violação do bem jurídico é muito elevado. A reprovabilidade é muito alta. Por quê? Porque o bem jurídico se trata aqui de um crime complexo que tutela dois bens jurídicos. Patrimônio, beleza, é pequeno, ok. Mas a administração pública, a credibilidade da administração pública, a moralidade administrativa, tá? Seria gravemente lesada. Essa seria a resposta ideal. E por fim, quarta, muito tranquila, a letra A todo mundo, né, respondeu, tranquilo, 329, do Código Penal, e aqui, pessoal, até para ser mais específico, tá? Eu aceitei quem colocou só 329, mas de fato, tá? E eu gostei de ver, a maioria colocou a resposta completa. 329, parágrafo 1º, essa seria a resposta ideal, tá? Se o ato em razão da resistência não se executa, a chamada resistência exaurida, você também poderia chamar de resistência qualificada. Por quê? Porque prevê uma pena maior, né? Se na modalidade comum do 329 caput, a pena é detenção 2 meses a 2 anos.
crime de menor potencial ofensivo, pena máxima de 2 anos. Já na modalidade exaurida do parágrafo 1º ou qualificada, é qualificada por quê? Porque a pena que já não é de detenção, é de reclusão, admite regime fechado, né? E é de 1 a 3 anos, ou seja, a pena mínima e a pena máxima são maiores, por isso que é um crime qualificado. Prevê uma pena mínima, uma pena máxima maior, comparando-se, né, comparativamente ao caput, tá? Ao tipo penal básico. Muito bem. E, por fim, crime formal ou material, pessoal. Pergunta clássica que eu sempre vou fazer em qualquer prova, né? E aqui também copia e cola da prova anterior. E muita gente não. Poucos fizeram a justificativa completa, né? Beleza, um crime formal, né? Prevê um resultado naturalístico normativo, impedir ou obstar o cumprimento de uma ordem legal, né? Que foi dada aqui pelo guarda municipal, que é servidor público, mas não se requer esse resultado para a consumação do delito. Então, o que é um crime formal? Escadinha, né? Crime material prevê o resultado e exige esse resultado para a consumação do delito. Tem que colocar a palavra consumação. Tá? Crime formal prevê um resultado normativo, naturalístico, mas não exige o alcance, a realização desse resultado para fins de consumação do delito. Sendo a sua obtenção, sendo a realização deste resultado, uma etapa posterior à consumação, denominada pela doutrina de exaurimento. Foi o que aconteceu aqui, né? Ele conseguiu fugir. Precisava fugir? Não precisava. Agora, como ele conseguiu, né, houve exaurimento, beleza? Uma etapa desnecessária e posterior à consumação. Tá? E aí, você tem ainda o crime de mera conduta, que é aquele que nem sequer prevê um resultado naturalístico ou normativo. Crime de mera conduta é aquele que pune a mera ação. Por isso que é mera conduta. A mera prática da ação em si mesma é desvaliosa para o direito. Exemplo, que eu sempre dou em sala de aula: porte de arma de fogo de uso proibido, né? Ou porte de arma de fogo, né, sem autorização legal, de uma forma geral, né? Você anda com a arma de fogo no meio da rua. Você precisa de um resultado, você precisa ameaçar alguém, precisa matar alguém, precisa atirar em alguém, precisa mostrar arma para alguém? Não. O simples fato de você andar com a arma, por si só, é um crime de perigo abstrato. O que é um crime de perigo abstrato? É aquele que se presume o dano ao bem jurídico. Olha que legal. Crime de perigo abstrato é aquele que se presume o dano ao bem jurídico. Crime de perigo concreto é aquele em que o perigo, o risco ao bem jurídico, precisa ser demonstrado na situação fática, individualizada. Lembra lá do exemplo que eu dei até do crime de trânsito, né? Você emprestar o carro para alguém dirigir. Crime de perigo abstrato. O simples fato de você emprestar o carro já é presumido que haverá um risco ao bem jurídico, incolumidade pública, né? Segurança do trânsito. Dirigir o carro sem CNH. Crime de perigo concreto. É preciso demonstrar, no caso concreto, nas circunstâncias fáticas individuais, que aquela pessoa que não tem CNH estava em excesso de velocidade, embriagada, andando na contramão. Isso seria a demonstração de perigo ao bem jurídico. Beleza? Pessoal, terminamos aqui a nossa revisão. Estudem o que vai cair no exame. Os mesmos delitos desta prova, melhor dizendo, que vai cair na segunda época, né? Os mesmos delitos do crime, os mesmos crimes da prova de exame, tá? Peculato, tipos de peculato, apropriação, peculato, desvio, peculato, furto ou impróprio, né? Peculato culposo, corrupção ativa e passiva, concussão, prevaricação, tá bom? Diferença de prevaricação para corrupção passiva privilegiada, né? Condescendência criminosa, tá? Dei uma olhada nesse deles, resistência, desacato e desobediência. Só, então, fechando, vi, alguns tiveram essa dificuldade, colocaram ali nessa questão aqui, resistência ao invés de desacato. Pessoal, desacato é uma injúria, tá? Desacato é xingar alguém, não é desobedecer. Desacato quer dizer xingar. Ah, seu policial, filho da mãe, você não sei o que, quem você pensa que é para me dar ordem, tá? Seu filho. Isso é desacato. Agora, o policial manda eu parar e eu não paro,
Desobediência. Agora, o policial manda eu parar, eu não paro, ainda dou uma canelada nele, resistência. Show, galera? Pessoal, foco, tá? Vai dar tudo certo. Façam a parte de vocês. Eu vou disponibilizar um textinho, tá? Com um resumo aí, tá? Do que você precisa estudar para a prova, tá bom? Estudem, leiam, revisem, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá bom? Abraços e boa sorte.